A inflação é um fenômeno econômico que impacta diretamente a vida de todos, principalmente os mais pobres. É facilmente visível quando precisamos comprar algo ou contratar algum serviço, e percebemos que ficou mais caro. No vídeo de hoje vamos entender o que de fato é o fenômeno da inflação, como ela afeta nossas vidas, o que os governos tentam fazer para controlá-la, ou pelo menos tentar controlá-la, e como ela afeta o mercado financeiro. Mas antes de começarmos, se você gosta do conteúdo do canal e quer saber mais histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, considere se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. E ao final do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e deixar o seu comentário. A inflação é definida como um aumento geral e persistente dos preços de bens e serviços. Em outras palavras, é quando os preços de coisas que compramos todos os dias, como alimentos, roupas e serviços, aumentam ao longo do tempo. Vale lembrar que existe uma diferença entre inflação e aumento pontual de preços de alguns itens. Por exemplo, o preço do feijão pode aumentar um pouco entre uma safra e outra, devido a problemas relacionados ao cultivo, como chuvas ou secas excessivas. Ou o preço do gás de cozinha pode aumentar devido a um acidente em um grande produtor, causando escassez do produto. Mas não podemos de fato afirmar que a inflação está alta por causa da alta no preço de um ou outro produto ou serviço isolado. Porém, quando o preço de diversos produtos e serviços aumentam muito, aí de fato estamos em um cenário de inflação alta. A metodologia para medir a inflação na maioria dos países consiste na análise da variação de preços em uma cesta de bens e serviços. No Brasil, o principal índice que mede a inflação é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelo cálculo do IPCA, ao calcular o IPCA analisa o preço de diversos produtos e serviços. O item que tem maior peso na inflação calculada através do IPCA é o de transporte. Com um peso de pouco mais de 20%, o item de transporte considera desde os custos com transporte público, até os custos com transporte particular, incluindo manutenção básica do veículo, desgastes de pneus, pedágios e combustível. Já os itens de alimentação representam o segundo maior peso no cálculo do IPCA, sendo responsáveis por quase 20% do índice. Os gastos com habitação, como é o caso de aluguéis, taxas de condomínios, custos de manutenção e reparo, saneamento básico, entre outros, têm o peso de pouco mais de 15% no cálculo. Custos com saúde e cuidados pessoais, que incluem desde medicamentos até cuidados médicos, têm peso de pouco mais de 13% no cálculo do índice. Já as despesas pessoais têm peso de pouco mais de 10%. Gastos com educação têm peso de pouco mais de 6%. Itens de comunicação, que englobam os gastos com correio, telefonia, acesso à internet e TV por assinatura, têm peso de quase 6%. Itens de vestuário têm peso de quase 5%. E por fim, os itens de artigos de residência, representado principalmente por mobília, roupas de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, têm peso de quase 4%. Vale lembrar que estes índices trabalham com a variação dos preços dos produtos. Como o próprio nome diz, o IPCA é um índice de preços amplo. No total são avaliados cerca de 400 mil preços por mês, ao longo de cerca de 30 mil estabelecimentos comerciais, concentrados nas áreas urbanas do país inteiro. Para o cálculo do IPCA, também é levado em conta a localização. A capital paulista tem um peso de mais de 30% no índice, seguida por Belo Horizonte com peso de 9,7%, e Rio de Janeiro com peso de 9,4%. Dentre as capitais, Rio Branco tem o menor peso no índice, apenas 0,5%. Por ser um índice amplo, o IPCA abrange os públicos de diversas rendas. Há também outros índices que focam em públicos específicos, como é o caso do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que busca mensurar a variação nos preços de produtos e serviços focados no público que recebe até 5 salários mínimos. O objetivo nesse caso é avaliar o impacto da inflação em famílias com menor renda, pois normalmente são eles que são mais impactados pela inflação. Outro índice que mede a inflação é o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. É calculado pela Fundação Getúlio Vargas e é conhecido como Índice dos Aluguéis, pois é muito utilizado como referência para reajuste nos preços dos aluguéis. Há outros diversos índices usados para calcular a inflação no Brasil. Pode-se ver que em geral eles são parecidos, porém, em alguns momentos cada índice pode apresentar uma particularidade em decorrência da metodologia utilizada para calculá-lo. Já em relação às causas da inflação, podemos citar as principais.
aumento na oferta de moeda, demanda maior do que a oferta, aumento de custos de produção, entre outros. Quando há muito dinheiro circulando na economia, isso pode levar à alta da inflação, pois há mais compradores querendo comprar a mesma quantidade de bens e serviços. Além disso, se a demanda por um bem é maior do que a oferta, isso pode levar ao aumento de preços. O aumento de custos de produção, como aumento de salários e matérias-primas, também podem ocasionar aumento generalizado de preços. Essas são apenas algumas das causas da inflação. É importante entender que a inflação é um fenômeno complexo e pode ser causado por uma combinação de fatores. O contexto político também influencia bastante, visto que algumas medidas para controle da inflação dependem diretamente de ações do governo. Há diversas maneiras pelas quais o governo pode controlar a inflação, incluindo aumentar os juros, controlar a quantidade de dinheiro na economia, implementar políticas fiscais responsáveis e promover a estabilidade dos preços. Aumentando os juros, o governo pode tornar mais caro para as pessoas e empresas pegarem dinheiro emprestado, o que pode desacelerar a economia e conter a inflação. Juros altos podem significar inflação baixa, porém, neste caso, há o risco de recessão, visto que para os investidores é mais seguro alocar o dinheiro em renda fixa, pois são mecanismos mais seguros e rentáveis, do que correr o risco maior alocando dinheiro em investimentos mais arriscados, como o mercado de ações e até mesmo investindo em negócio próprio. O governo pode também controlar a quantidade de dinheiro na economia, através da regulamentação das instituições financeiras. No Brasil, houve várias tentativas de controlar a inflação, principalmente antes do Plano Real, quando a inflação era altíssima. Porém, tais tentativas não foram bem-sucedidas. Durante os anos 80, o Brasil passou por uma série de planos econômicos, como o Plano Cruzado 1 e 2 e o Plano Bresser. Na década de 1990, tivemos o Plano Collor, que assim como os planos anteriores tinha como objetivo estabilizar a economia e controlar a inflação, e assim como os planos anteriores, não conseguiu atingir esse objetivo de forma eficaz. Foi apenas após a implantação do Plano Real, que o governo conseguiu de fato controlar a inflação de forma mais eficaz. Se hoje temos uma inflação abaixo de 10% ao ano, antigamente tínhamos uma inflação de 10 ou 12% ao mês, e em alguns casos, 10 ou 12% em poucas semanas. Embora esteja mais baixa que nos anos que antecederam o Plano Real, a inflação brasileira ainda é uma inflação alta, quando comparada com países desenvolvidos. Já em relação aos problemas relacionados à inflação, o mais óbvio é a diminuição do poder de compra das pessoas. Neste caso, os mais pobres são os mais afetados, pois não poderão comprar às vezes até mesmo itens considerados essenciais, o que gera uma perda na qualidade de vida da população em geral. A dificuldade para comprar aquilo que necessitam pode gerar um aumento na procura por crédito, fazendo com que as taxas de juros praticadas aumentem em decorrência da maior demanda e maior risco de inadimplência. Paralelamente, o governo pode precisar aumentar a taxa básica de juros como tentativa de controlar a inflação. É preciso por parte do governo saber ponderar muito bem na taxa de juros como uma das formas de se controlar a inflação. Uma curiosidade a respeito da inflação é que ela está diretamente associada com o hábito do brasileiro de fazer a compra do mês. Talvez você já tenha reparado que os supermercados costumam ficar mais cheios nos primeiros finais de semana do mês. Com o cenário de hiperinflação, vivenciado por muitos brasileiros antes da implantação do Plano Real, tornou-se comum, ao receber o salário, correr ao supermercado e comprar tudo o que precisasse para passar o mês. Deixar para comprar dias depois poderia significar não conseguir comprar, visto que os preços aumentariam mais e mais a cada dia. O tempo passou, mudanças ocorreram no cenário econômico e a inflação foi controlada, porém, o brasileiro manteve o hábito de continuar comprando tudo o que precisava no começo do mês. Um outro fenômeno decorrente da inflação é o que muitos chamam de reduflação. As empresas, ao verem que seus custos estão aumentando, para não perderem as vendas e a situação econômica não piorar ainda mais, passam a fazer produtos em quantidades menores. Imagine que antes você comprava um produto numa embalagem com 1 kg e pagava R$ 10. Ao invés de aumentar o preço deste produto, a empresa passa a vender esse produto em uma embalagem de 900 gramas, pelo mesmo preço, ou minimamente mais barato. Alguns consideram essa prática uma sacanagem por parte da empresa, já outros defendem que a empresa está fazendo o que pode para manter a sua produção e por conseguinte não precisar cortar empregos. Olhando dessa forma, você poderia pensar que se ao invés de termos inflação, o melhor cenário seria ter deflação, ou seja, variação negativa no preço dos produtos e serviços, implicando em preços cada vez menores com o passar do tempo. Pode parecer bastante intuitivo que esse seria o cenário ideal, porém, não é.
Embora a inflação alta seja ruim para a população, a deflação acaba sendo pior. O melhor dos mundos é um cenário de inflação baixa. Imagine que você pretenda comprar uma geladeira que hoje custa R$ 2.500. Você sabe que seu salário continuará o mesmo, porém, o preço da geladeira daqui a um ano será de R$ 2.300, pois você vive em um cenário de deflação. Para você, será mais vantagem comprar a geladeira agora ou esperar um ano e pagar mais barato? Para muitos, esperar seria a melhor opção, exceto aqueles que por diversos outros motivos que não financeiros, necessitem da geladeira naquele exato momento. Daqui a um ano, você vai repensar se é melhor pagar R$ 2.300 na geladeira, ou esperar ela ficar ainda mais barata. Isso acaba desestimulando a produção, gerando recessão, desemprego e muitos outros problemas. Por isso é válido dizer que inflação é bom, desde que seja baixa. Já a deflação não é bom em nenhum cenário. E qual é o real impacto da inflação no mercado financeiro? Bom, já falamos que uma inflação alta pode gerar aumento na procura por crédito, que por conseguinte pode acarretar no aumento das taxas de juros e na inadimplência. Além do fato de que o governo também pode forçar o aumento nas taxas de juros como tentativa de controle da inflação. Isso tem como principal consequência a migração de muitos investidores para investimentos de renda fixa, pois passam a oferecer maior retorno com menos risco. Como muitos investidores, sejam eles pessoas físicas ou institucionais, fazem o balanceamento ativo de suas carteiras, ou seja, vendem alguns de seus ativos que têm baixas perspectivas para poderem comprar ativos com maiores perspectivas. Isso acarreta em um movimento onde muitos passam a vender suas ações para comprarem renda fixa. Em resumo, a bolsa cai e a renda fixa sobe. De modo mais global, até mesmo a inflação em outros países pode afetar nosso mercado financeiro. Um exemplo disso é que sempre que o governo norte-americano está prestes a anunciar dados econômicos importantes, inclusive sobre a inflação, os mercados globais ficam em alerta. Se os dados apresentados sugerirem que o mercado de renda variável nos Estados Unidos pode passar por períodos de baixa, muitos investidores, na tentativa de obter maiores lucros, migram seu dinheiro para mercados de renda variável em outros países, inclusive no Brasil. Claro que isso muitas vezes é apenas especulação e nem sempre se concretiza. Se você chegou até aqui, com certeza agora você já tem uma noção melhor do que é a inflação, como é medida, o que os governos podem fazer para tentar controlá-la, quais os problemas que ela pode causar no seu cotidiano e o reflexo no mercado financeiro. Se você gostou deste vídeo e deseja ver outros vídeos de histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.